Vou fazer uma pergunta para o Dr. Fabrício Pozzocco. O tempo gasto para resolver um problema de consumo é indenizável? Sim, é o que a gente chama de teoria do desvio produtivo, né? Essa teoria já existe nos nossos tribunais, já existe aí na jurisprudência já há algum tempo, e é exatamente isso, né? Os problemas que o consumidor enfrenta para poder conseguir resolver os seus problemas. Então, o tempo que eu gasto para poder resolver os meus problemas, quando isso não é um tempo razoável, quando isso extrapola o que a gente chama de tempo razoável, isso acaba merecendo uma indenização. Isso antigamente, aqui na Baixada Santista, era algo que acontecia muito em relação aos bancos, né? Exatamente por não ter esse atendimento relacionado aos problemas dos bancos, principalmente na época de pagamento dos aposentados e pensionistas, essas coisas todas. E houve uma época em que muitas dessas ações acabavam ingressando no Poder Judiciário. O que infelizmente acabou acontecendo é que algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas acabaram percebendo isso e acabaram também ingressando com diversas ações com o intuito de se locupletar. Então, o que acontecia? A pessoa entrava na fila, pegava o ticket, né, do tempo do banco, saía do banco, ia fazer algumas outras coisas e tal, e depois voltava e queria ser atendido com aquela mesma senha, para poder dizer que ficou um tempo maior dentro do estabelecimento e que, portanto, merecia ser indenizado. O Poder Judiciário acabou percebendo situações como essa e acabou, na verdade, diminuindo, né, efetivamente essa situação dessa questão do desvio produtivo e até mesmo dizendo que isso seria um mero aborrecimento cotidiano. O problema é que isso, tudo que é demasiado complica, né? Aquela história do nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E aí o que acabou acontecendo é que muitas vezes as pessoas que se veem com essa necessidade hoje, por conta da má prestação do serviço, e aí a gente volta a falar não só dos bancos, não só dos correios, mas dos serviços todos em geral, essa situação pode vir a ser efetivamente indenizável. Porém, você precisa fazer a prova efetiva dessa questão do desvio produtivo. Não basta simplesmente dizer que isso aconteceu com você. Você precisa conseguir fazer a prova de que isso efetivamente ocorreu. É o exemplo clássico, né, daquelas pessoas que acabam tendo, por exemplo, um problema e já acabam... Isso acontece muito, né? As pessoas de mais idade acabam sendo vítimas de empréstimos consignados que não pediram nos estabelecimentos bancários, né? Isso acaba acontecendo. E aí a pessoa perde muito tempo para poder tentar resolver esse problema, na verdade. Sim. Ela não apenas faz a reclamação nos órgãos de defesa do consumidor, mas muitas vezes faz um boletim de ocorrência presencial na delegacia, muitas vezes ela acaba tendo que conversar com aquelas maquininhas irritantes, né, que ficam lá, aperte 1, aperte 2, aperte 5.000, aperte 250 vezes e você nunca consegue chegar em alguém para você poder falar, aquela história toda. E isso, quando devidamente comprovado, efetivamente demonstra a ocorrência do desvio produtivo e isso merece efetivamente ser indenizado pelo Poder Judiciário. Quando você consegue fazer a prova dessa situação, é muito comum que você receba a indenização. Isso, inclusive, acontece muito hoje em dia com as reclamações que acontecem nas empresas de telefone. Sim, né? Eu ia citá-las agora. Telefone, internet, TV a cabo, em que você liga e fala com um menu que acontece lá 250 vezes e nunca consegue falar com um atendente, né? Nunca consegue fazer sua reclamação, essas situações todas. E isso tem sido aí reconhecido pelos tribunais, sim. Só que você precisa fazer a prova. Não basta simplesmente uma alegação de que isso aconteceu com você. Isso realmente é um dos problemas que a gente observa em relação aos direitos do consumidor que vem sendo efetivamente desrespeitados. E na prática, se a pessoa comprovar, isso pode ser indenizável? Sim, pode ser indenizado. Né? O judiciário tem se mostrado sensível a isso, desde que você consiga efetivamente fazer a prova dessa situação. Hoje em dia, as pessoas têm geralmente um smartphone, né, em mãos. Sim. Então, uma filmagem, né, as fotografias, isso tudo ficou muito acessível hoje à população. Então, essas situações todas vão ser levadas em consideração
na hora que o judiciário for analisar todos esses fatos para conseguir comprovar esse desvio produtivo. Ô, Raquel, pode falar, doutor. Desculpa eu dar um pitaco aqui. Não aberto para nós conversarmos aqui, pode ficar à vontade. Aproveitar que o Pozzocco é especialista na área do direito consumerista, né, como nós chamamos, e perguntar, eu tenho ouvido relatos de formas de cobrança, né, seja de financiamento de carro, bancário, enfim, por empresas que são, assim, condutas torturantes, né? Ouvi relatos assim que eu nunca tinha ouvido, na verdade, comecei a ouvir há pouco tempo atrás a respeito disso, que eu sinceramente nem sabia que existia esse tipo de cara de pau, né, para não dizer outra coisa, na cobrança dessas empresas. Eles, por exemplo, o sujeito atrasa uma parcela qualquer de um financiamento, de um empréstimo bancário, e essas empresas terceirizadas, contratadas pela instituição bancária, elas chegam a ligar assim 40, 50 vezes no mesmo dia. Mas uma coisa assim alucinante. As pessoas me falam, eu falei, não dá para acreditar. E, inclusive, assim, situações em que a pessoa fala, olha, eu estou atrasada, eu vou pagar hoje é quinta, eu vou pagar na segunda-feira, por exemplo. Né? Então, anota que eu vou pagar na segunda-feira. Então, eu falo, olha, tudo bem, está anotado, mas nós não podemos parar com as ligações. Então, assim, é como se você tivesse conversado com uma parede, né? Que a parede fala assim, eu anoto. Então, esse tipo de situação é indenizável ou não? Sim. A gente observa que existe, muitas vezes, um abuso no direito, efetivamente, de você cobrar o seu crédito. E isso, pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, toda vez que você observa um abuso em relação a isso, você pode discutir efetivamente o valor da indenização. É muito engraçado, Duran, isso que a gente está conversando hoje, e nós temos já alguns casos no escritório, e acredito que vários profissionais também tenham isso, em que as pessoas ligam 20, 30, 40 vezes, e muitas vezes também em horários impróprios. As pessoas ligam de noite, as pessoas ligam de manhã, muito cedo, as pessoas ligam para os vizinhos, as pessoas ligam para parentes, as pessoas ligam até mesmo no trabalho, né? A pessoa está trabalhando e de repente você recebe uma cobrança no seu trabalho. Olha, sou eu, fulano de tal, represento a loja tal, eu sei que o senhor está devendo e tal, não sei o quê, então eu vou fazer aqui a cobrança do senhor. E isso, na verdade, se torna um abuso objetivo, né? Ou seja, eu, na verdade, que tenho o direito de receber o crédito, deixar exatamente claro isso, ninguém está pregando aqui o calote, nada disso, né? Eu tenho o direito de receber o meu crédito, ou seja, eu, banco, você está me devendo, eu tenho o direito de cobrar você. Só que, infelizmente, as pessoas acabam perdendo a mão e realizando aquilo que a gente chama de cobrança abusiva ou cobrança vexatória. Essa situação, efetivamente, é indenizável pelo Código de Defesa do Consumidor, sim. Você pode buscar reparação de danos em relação a isso. E você precisa fazer a prova específica dessa situação. Isso também, muitas vezes, pode se enquadrar nessa situação do desvio produtivo. Imagine quantas vezes eu tenho que parar para atender você que está me cobrando, simplesmente porque eu já disse, olha, eu vou pagar na segunda-feira, eu vou pagar na terça-feira. Não, mas eu não posso parar de ligar para você. Isso não existe, na verdade, né? Eu posso contar uma situação que aconteceu comigo recentemente. Eu não sei como, ou alguém acabou fazendo um empréstimo bancário que não tinha nada a ver comigo, mas o meu telefone foi parar nessa situação da empresa de cobrança. E as pessoas me ligavam constantemente dizendo, olha, você tem uma dívida para pagar. É uma dívida referente à empresa tal, que foi feita em tal lugar. E eu não tinha nem ideia disso, não sabia do que era, nunca tinha ouvido falar dessa empresa, nunca tinha comprado nada, nunca tinha adquirido. Eu tive que entrar na justiça, aliás, eu já tinha feito os pedidos de bloqueio, né, naquelas centrais objetivas que são disponíveis para que a gente possa pedir para bloquear o telemarketing, eu já tinha feito isso não adiantou nada, e eu tive que entrar na justiça exatamente para poder pedir para que essas pessoas parassem de ligar para mim, porque eu não tinha nada a ver com essa história, eu não sabia nem quem era, eu já tinha feito mais de 30 protocolos de reclamação,
e na verdade não tinha adiantado nada. Pois é, eu estava falando de um caso, pessoal. Eu tive uma situação também, recentemente, com a Vivo. Conseguiram também registrar um número de telefone em meu nome, meu CPF e tal, e tinham contas a pagar. Evidentemente que o golpista não vai pagar a conta, né? Eu estou na mesma situação. E aí, mas eu tive melhor sorte, porque não foram tantas as ligações. Mas o que eu acho mais interessante, e chega a ser até cômico, é que essas empresas de cobrança, segundo eu ouço, elas têm inúmeros telefones, mas são assim, ao passo que a pessoa ela cansa o dedo de bloquear esses telefones, mas ela bloqueia 30, mas tem mais 50. Isso mesmo. Não adianta nem você bloquear o número, porque você bloqueia o número, a empresa vem com outro. Então é um negócio maluco, né? Não, é absurdo. Isso realmente acaba acontecendo. E as pessoas, por mais que você diga, olha, eu não tenho nada a ver com isso, não, mas você precisa pagar. Mas amigão, peraí, ó, esse telefone não é meu, não fui eu que fiz, eu não sei de quem é. Não, mas olha, aqui no sistema diz que a responsabilidade é sua, então você tem que fazer isso. Mas porque o sistema diz, eu sou responsável, Sim. quem alimentou o sistema não está vendo que eu não tenho nada a ver com a história. É uma situação bem complicada mesmo. Mas isso é uma indenização. Parece que você está falando com um robô surdo. É isso aí. Não é só um robô, é um robô surdo. Porque aquele robô que ele está programado para dizer aquelas coisas e também está programado para não ouvir nada. Então é uma inteligência virtual que não é uma inteligência virtual, é uma burrice virtual, né? Exatamente. É terrível. Eu tenho também, como senhor, né? Eu comprei o telefone, a linha, acho que há 2 anos, e desde o dia que eu liguei esse aparelho, chegam ligações e mensagens para. Eu vou até falar o nome dele, porque ele já até faz parte da minha família, porque eu dou risada. Só não tenho o sobrenome, que eu não vou falar o sobrenome, né? É o Edgar. Então, todo dia chegam as mensagens para o Edgar e alguém cobrando o Edgar aqui o tempo inteiro. E é incrível que o Edgar ainda consegue, devendo tanto, ele ainda consegue fazer compra e as mensagens ainda chegam no meu celular no dia de hoje. E as pessoas ligam e falam, você conhece o fulano de tal? Ele acabou de comprar. Eu não conheço, ele deu meu número, mas esse número não é dele, né? Então, eu tenho, assim, acho que mais de 300 mensagens na minha caixinha ali, que chegam, Edgar, pague suas contas em dia. Edgar, você está devendo. Eu falo pro meu marido, gente, o Edgar é fogo. Você acredita que ele fez compra de novo? E está devendo. Negócio, Raquel, agora é o seguinte, eu já tive, em outras situações que aconteceram de forma semelhante, eu já respondi o seguinte, você conhece a fulano? Conheço, você não sabe o que aconteceu. Morreu e conta uma história, porque não tem jeito, tem que levar na gozação, né? Gente, é um absurdo, não? Eu nem sabia que poderia entrar em processo, em juízo, né, esses tipos de ligações. Eu não sabia, mas quando eles começaram a me ligar, os bancos, cobranças, financiadoras, eles me ligavam incessantemente. Então, eu via os números de vários prefixos de vários estados, eu já sabia que era cobrança, que não eram para mim. Então, quando eu atendia, eu já falava. Ele não mora, não conheço, e eu falava, olha, eu vou processar vocês, eu vou acabar com vocês parem de me ligar. Então, às vezes tem uma ou outra, mas pararam de me ligar realmente. Mas as mensagens são, assim, enxurradas dia a dia no meu telefone. Inclusive o WhatsApp, gente. É incrível como ele consegue dar meu WhatsApp para as pessoas. Fiquei muito surpresa e feliz também de saber que existe essa lei do desvio produtivo, porque eu desconhecia esse assunto e fiquei muito interessada nisso, Dr. Fabrício Pozzocco. Tenho certeza que os nossos ouvintes também. Isso é muito, muito importante que todos conheçam essa lei do desvio produtivo para poder aplicar nas suas vidas, né? Eu sei que não é em tudo que as pessoas podem fazer, elas precisam fazer uma peneira do que é necessário ou não, mas é extremamente importante. Eu já aqui fiquei pensando em quanto tempo da minha vida eu já perdi conversando com a secretária eletrônica, né? Aquele friozinho na barriga que dá aquele nervosismo de saber que precisa ligar para aquele órgão, eles não vão te atender. Espero que nós tenhamos outra pauta aqui. Já vou pedir para montarem outra pauta sobre isso. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a presença dos senhores. Muito obrigada por essa manhã, muito agradável. Dr. Fabrício Pozzocco, Dr. Ricardo Duran,
Muito obrigada por essa manhã. Eu quem agradeço a oportunidade mais uma vez, Raquel, de estar aqui com vocês, de ter hoje dividido aqui a bancada com o meu amigo pessoal, Duran, né, o qual eu tenho muito apreço. E agradeço aqui mais uma vez a todos os nossos ouvintes e a Nova FM. Muito obrigado.